Olá, irmãos, que alegria estarmos mais uma vez juntos. Vamos seguir a nossa fundamentação, semana 9, hoje, terça-feira. Vamos seguir então a meditação sobre a ressurreição dos mortos, os conceitos equivocados acerca da vida após a morte. Vamos ver então. Conforme o que vimos nos capítulos anteriores, podemos eliminar alguns conceitos equivocados sobre o que acontece aos homens, em especial aos discípulos, após a morte. Primeiro, os que dormem. É possível que alguém já tenha ouvido falar que nós, discípulos de Cristo, estaremos dormindo, uma inatividade da alma e do espírito, após a morte, como parecem sugerir alguns textos das cartas de Paulo. Na verdade, trata-se de uma linguagem figurada, referindo-se à espera pela ressurreição do corpo que, com a morte, cessa sua atividade do corpo natural até que recebamos um novo corpo, o corpo espiritual. Agora, quando o corpo dos salvos morre, ou dormem, como diz na palavra, seu espírito e alma vão para onde o Senhor Jesus se encontra, como ele próprio disse ao homem que morreu ao seu lado na cruz. Em verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Em Lucas 23, 43. Por isso Paulo fala do seu desejo de partir e estar com Cristo em Filipenses 1, 23. Isso seria algo muito melhor. Mas aqui também em 2 Coríntios 5, 8, vamos ver o que diz ali. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então está aí bem claro que nós já vamos direto para estar com Cristo. Ah, que maravilha, que coisa tremenda. Em segundo, o purgatório, uma doutrina do purgatório, lugar de purgar ou purificar as almas. Ela não tem base bíblica. É uma invenção humana racionalista. A Bíblia só menciona 3 lugares para o homem após a morte. O Hades, que é o lugar de tormento, e o céu, estar com o Senhor. E posteriormente, o inferno, para onde irão, no dia do juízo final, todos os que se acham no Hades. Mas não há nenhuma menção a purgatório. Essa palavra nem tem na Bíblia. Na verdade, o maior problema dessa doutrina do purgatório não é propriamente a questão geográfica, mas sim a equivocada afirmação de que alguém após a morte poderia ser salvo do juízo final por pagar a sua dívida ou ser beneficiado por preces por seus amigos, de seus amigos e parentes. Então isso não tem nenhuma base bíblica. Isto é absolutamente contrário a tudo que a Bíblia fala acerca da salvação em Cristo. O único meio para purificar nossas almas é o sangue de Jesus Cristo. E isto acontece porque cremos nele, enquanto estamos vivos neste corpo, e não em algum outro lugar onde podemos ser salvos por esforço próprio ou de alguma outra pessoa. Terceiro, a doutrina da reencarnação, uma doutrina espírita, e outras que afirmam que os espíritos dos homens ficam num lugar de transição, de onde voltam para reencarnar, entre aspas, em um novo corpo, podendo se comunicar desde esse lugar com os que estão na Terra. Uma mediunidade, uma necromancia, são taxativamente condenadas na palavra de Deus como práticas malignas, como está ali, vemos em Levítico, no capítulo 19, versículos 31, diz assim: não vos voltareis para as necromantes, nem para os adivinhos, não os procureis para serdes contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Somente Deus, então, aqui está querendo que a gente possa procurá-lo e consultá-lo. E aqui também em Deuteronômio 9, 18, 9 a 14, vamos ler o que nos diz aqui. Diz assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador,
nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominável ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores. Porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Então está bem claro aqui na palavra de Deus que Deus não nos deixa consultar essa busca, né, de pessoas que intermediam para conversar com mortos ou procurar diretamente conversar com mortos. Isso não é uma doutrina, não é uma direção, não é uma vontade de Deus. Deus nos deu livre acesso a Ele para ouvir a vontade dEle para as nossas vidas. No texto de Lucas 16, como já vimos outra vez, Jesus deixa claro que não há comunicação com os mortos. No versículo 19 ao 31, você pode ler ali com certeza. Quem assim procede está se comunicando com demônios, imitadores e enganadores. A doutrina da reencarnação não tem justificativa bíblica. Pelo contrário, a Bíblia diz que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Está em Hebreus 9, 27. Não se morre para se reencarnar e ressurreição não é reencarnação. Isto é completamente repugnante aos ensinos das Escrituras e é abominação em relação à vida e à obra do Senhor Jesus. Quarto ponto, a negação do juízo eterno. Para quem duvida da existência de Deus e de que Ele nos formou com espírito e alma, além de um corpo físico, a resposta ao que vem depois da morte é simples. Voltamos ao pó e tudo está acabado. Para o materialismo, não há nada depois da morte, pois o homem resume-se a combinações químicas. Há também doutrinas místicas que creem na existência da alma, mas que esta será extinta no caso o homem seja réu de condenação. É claro que isto não está de acordo com a palavra de Deus, e tais posições podem, no fundo, esconder uma atitude de negação quanto ao juízo de Deus, como se de alguma forma a pessoa não precisasse prestar conta da sua vida para com Deus. Outra postura equivocada quanto ao que vem depois da morte, que também prega a inexistência do juízo eterno, ainda que por motivos muito diferentes do materialismo, é a ideia de que Deus é amor e a sua graça não é capaz de deixar ninguém ir ao inferno. Deus é totalmente amor e disto não temos nenhuma dúvida. Mas Ele é totalmente santo e também sobre isto não há também nenhuma dúvida. Ele é totalmente justo e muito além do que podemos compreender. Só Ele pode conciliar todas estas virtudes de uma maneira perfeita. Algo que nos ajuda a entender esse equilíbrio é a própria cruz. Nela vemos o enorme e imensurável amor junto com a mais rígida e justa condenação do homem pecador, Jesus tomando o nosso lugar. Assim, afirmar que por causa da graça e do amor de Deus nenhum homem irá experimentar a condenação eterna, mesmo que tenha recusado a obra e a pessoa de Cristo, é tão oposto à palavra de Deus quanto o materialismo, no sentido de que ambos excluem a justiça de Deus e o juízo eterno, que é o nosso próximo assunto nesta semana. Vamos buscar a revelação? Para onde vai o espírito do discípulo quando morre? Cite 2 versículos que embasam a resposta à pergunta anterior. O que é purgatório? Tem base bíblica? Não, né? Sabemos que não. Quais lugares a Bíblia menciona para o homem após a morte? A reencarnação tem base bíblica? Certo que não. E a Bíblia diz em Hebreus 9:27 que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Ressurreição e reencarnação são a mesma coisa? Não, totalmente diferentes. Então hoje meditamos nessa última parte sobre ressurreição dos mortos, clareando alguns enganos que às vezes ficam na mente das pessoas, mas sabendo que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele, através de fé, de arrependimento, de obediência à palavra de Deus. Deus abençoe a tua vida
e até amanhã.